Os líderes europeus hoje basicamente mandaram Donald Trump e toda a sua equipe passearem com o plano de paz deles para a Ucrânia. Grupos inusitados no G7, incluindo Ursula von der Leyen, Antônio Costa e outros líderes europeus. Líderes europeus e de outros países debateram com urgência o plano de paz dos Estados Unidos da América para a Ucrânia nos bastidores da cúpula do G20 em Joanesburgo. Após a reunião, declararam que o plano precisa de grandes revisões, pois Ucrânia e Europa não o aceitarão como está. O principal é que os europeus afirmaram que a questão territorial não está em debate. Ninguém entregará nada aos russos. Também afirmaram que não deve haver redução nas forças armadas da Ucrânia, pois são a única garantia real de segurança para o país. Promessas de Trump e Putin não importam. Na Europa, lembraram Trump que implementar ações ligadas à União Europeia e OTAN depende do consentimento deles, e ele pessoalmente não pode decidir nada sozinho. No final das contas, os europeus aconselharam Steve Witkoff, que escreveu O Plano de Paz com os Russos, a procurar um psiquiatra caso ele não entenda coisas básicas. E até sugere que os Estados Unidos lucrem com os ativos russos congelados na Europa, embora os americanos, no geral, não tenham nenhuma relação com essa jurisdição. Contarei mais na edição sobre o assunto. Além disso, foi informado que o ministro das Forças Terrestres dos Estados Unidos da América, Dan Driscoll, que agora recebeu o cargo de representante especial de Trump para a Ucrânia, informou os embaixadores dos países da OTAN sobre o plano de paz da equipe de Trump. E, segundo a mídia ocidental, foi uma conversa muito sombria e desconfiada. Sou Alexei Pitti, vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva um comentário detalhado neste episódio. Inscreva-se também no meu canal do Telegram, Pitti News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo. Líderes europeus, das euroinstituições e primeiros ministros do Reino Unido, Canadá, Japão e Noruega afirmaram que o plano de paz dos Estados Unidos da América requer ajustes e mostraram interesse em participar do processo. Mas somente se Washington começar a encarar a realidade e não apenas repetir todos os desejos de Putin. Hoje, todos os líderes mencionados acima discutiram o plano de paz proposto por Washington para a Ucrânia, nos bastidores da cúpula do G20 em Joanesburgo. Aliás, Trump não foi para lá e nem enviou ninguém de sua equipe, e ao final do encontro publicaram uma declaração oficial. E antes houve uma reunião. O E3 é uma aliança informal de segurança entre França, Reino Unido e Alemanha. Como você pode entender, esses são justamente os países da Europa que possuem armas nucleares ou as hospedam em seu território, como é o caso da Alemanha. Ao final, líderes elogiaram os esforços dos Estados Unidos da América para a paz na Ucrânia. Eles observaram que o projeto inicial do plano, composto por 28 pontos, inclui elementos importantes que serão necessários para alcançar uma paz justa e duradoura. Citação: portanto, consideramos que o projeto é uma base que exigirá complementação adicional. Estamos prontos para nos juntar a esse trabalho, para garantir uma paz sustentável no futuro. Bem, vamos continuar. Os líderes lembraram o princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força, além de expressarem preocupação com as restrições propostas às forças armadas da Ucrânia, que tornariam a Ucrânia vulnerável a futuros ataques. Citação: reiteramos que a implementação dos elementos relacionados à União Europeia e à OTAN exigirá o consentimento dos membros da União Europeia e da OTAN, respectivamente. Aproveitamos esta oportunidade para destacar a força do nosso apoio inabalável à Ucrânia. Seguiremos coordenando nossas ações com a Ucrânia e os Estados Unidos da América nos próximos dias. E agora é isso. Nos próximos dias, haverá negociações entre a Ucrânia, líderes europeus e representantes dos Estados Unidos da América na Suíça. Aliás, Zelensky já definiu a equipe para as negociações e eles têm permissão para entrar em contato com os russos caso o processo de negociação exija. O que exatamente os europeus querem melhorar no plano de Trump afirmam que não é ruim, mas precisa ser aprimorado. Europeus querem aprimorar o plano de Trump em pelo menos 4 pontos principais. Primeiro, o reconhecimento da região de Donetsk e da Crimeia como russas é inaceitável para a Europa. Líderes europeus afirmaram que fronteiras não podem ser mudadas à força e não reconhecerão alterações.
E a segunda proposta, de reduzir o exército ucraniano para 600 mil, é considerada arriscada na Europa, pois isso pode tornar o país vulnerável. Por isso dizem que não se pode reduzir o exército. Não se pode confiar nos russos, e a promessa de garantia de segurança é só isso, enquanto o exército é a verdadeira garantia. Daí surge o terceiro ponto. Os europeus acham difícil confiar nas promessas do Kremlin sobre garantias de segurança, já que ele violou acordos anteriores. Por isso, os europeus, para dizer o mínimo, estão surpresos com o fato de Trump sugerir que a Europa simplesmente acredite nas promessas de Putin de não atacar a Ucrânia e a Europa no futuro. E o quarto ponto, o futuro dos ativos russos congelados. A União Europeia não está disposta a permitir que Moscou se beneficie deles, porque no projeto de Trump está previsto que parte dos ativos russos congelados será desbloqueada e investida em projetos de investimento dos quais a Rússia pode obter lucro. E os europeus dizem que absurdo, e isso por fim provocou críticas muito fortes e intensas. Autoridades europeias criticaram duramente o ponto do plano de paz desenvolvido pelo enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, e pelo representante especial russo, Kirill Dmitriev, que prevê o uso dos ativos russos congelados. De acordo com o documento, parte desses recursos deve ser destinada à reconstrução da Ucrânia, no valor de 100 bilhões de dólares, mas tudo isso deve acontecer sob o controle de Washington após o cessar-fogo. Além disso, os Estados Unidos da América planejam receber 50% do lucro dessa atividade. Ou seja, esse dinheiro vai para a reconstrução da Ucrânia. E os americanos dizem, as empresas vão lucrar com esses 100 bilhões de dólares, então gostaríamos de ficar com 50%. Ou seja, Witkoff simplesmente diz, vamos entregar a Ucrânia e depois ainda lucrar com isso. Por que não? Como escreve a Politico, diplomatas da União Europeia temem que a iniciativa americana prejudique a aprovação para a Ucrânia do chamado crédito de reparação às custas dos russos. E agora sobre a conversa com o prédio. Um ex-funcionário francês chamou a proposta de escandalosa e destacou que países europeus buscam uma forma de usar ativos congelados para beneficiar Kiev. Enquanto isso, Washington tenta lucrar. E, isso é realmente impressionante, porque, lembro, Donald Trump, na verdade, não tem nenhum poder para desbloquear os ativos russos que estão em jurisdições europeias. Então, sobre o que Witkoff está pensando, afinal? E, a partir disso, vou citar um alto funcionário europeu, que, segundo a publicação Político, diz que Witkoff precisa procurar um psiquiatra. Bom, insinuando algo como, você entende mesmo o que está dizendo? Que absurdo é esse? Vou lembrar que isso já aconteceu no verão. O próprio Witkoff, por exemplo, sugeriu começar a retirar as sanções contra a Rússia gradualmente e insinuou que seria possível descongelar os ativos russos congelados. Por exemplo, é possível reduzir algumas sanções. E afirmou que, se Washington retirar as sanções, automaticamente a Europa também as retirará. Na Europa diziam, Witkoff, você realmente entende disso? Você nem tem relação com a jurisdição. Além disso, lembro que Witkoff sugeriu a Trump desbloquear alguns bancos russos e reconectá-los ao sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Isso novamente foi durante o verão, mas naquela época todo mundo na Europa ficou surpreso e nos bastidores, faziam um sinal de loucura na cabeça, dizendo Witkoff é maluco ou o quê? Por que eu digo isso? Porque o sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication está sob controle e total jurisdição da União Europeia. A sede do sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication fica na Europa. Sem autorização de Bruxelas, nada será reconectado. Mas Witkoff dizia com confiança, vamos reconectar, não se preocupem. Ou seja, o quanto você precisa ser autoconfiante ou tolo. Aqui, você que escolhe. E aí na Europa dizem que precisa de um psiquiatra. O uso dos ativos russos congelados é complicado desde o início devido à posição da Bélgica, onde parte significativa desse dinheiro está guardada. E Bruxelas tem medo de medidas de retaliação por parte de Moscou. Agora, os diplomatas europeus temem que a iniciativa americana crie obstáculos adicionais para obter o consentimento da Bélgica ao plano do chamado crédito de reparação para a Ucrânia. Como explicou um dos funcionários, a proposta de Washington pode ser usada como um contra-argumento contra o esquema europeu. Ele também observou que o desejo de Trump de obter lucro nessa situação corresponde ao clássico problema da posição do presidente americano.
E para completar a cereja do bolo, o ministro das Forças Terrestres dos Estados Unidos da América, Dan Driscoll, agora representante especial de Trump para a Ucrânia, informou embaixadores da OTAN sobre o plano de paz da equipe do presidente dos Estados Unidos da América em reunião em Kiev, noite de sexta-feira, após negociações com o presidente Zelensky e uma ligação da Casa Branca. O jornal The Guardian afirma que Driscoll disse aos europeus que Trump quer pressionar o presidente Zelensky a assinar um acordo de paz em breve, ameaçando que, se Kiev não assinar, no futuro enfrentará condições muito piores. E agora vou citar. O clima na sala estava sombrio. Vários embaixadores europeus questionaram o conteúdo do acordo e a maneira como os Estados Unidos da América iniciaram as negociações com a Rússia sem informar seus aliados. Foi uma reunião horrível, foi mais uma discussão. Você não tem trunfos, disse a fonte sobre a fala de Trump de que Zelensky não tem trunfos. Durante a polêmica reunião na Casa Branca em fevereiro, mas Driscoll respondeu às críticas dos europeus assim: o presidente Trump quer paz agora. Quanto mais cozinheiros na cozinha, mais difícil é lidar com isso, disse ele, segundo uma das fontes presentes. No final, Julie Davis, a encarregada de negócios interina dos Estados Unidos da América em Kiev, declarou que, embora os termos do acordo sejam punitivos para a Ucrânia, ela não tem outra escolha a não ser aceitá-los ou enfrentar condições ainda piores no futuro. Bem, felizmente os europeus não seguem cegamente Donald Trump, porque lá eles estão começando a falar cada vez mais absurdos. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem, até mais.